com a turma de Amor Exigente. Se você tem alguma dúvida em relação à dependência química, em relação a que tipo de mudança você tem que fazer, já que vamos falar hoje sobre mudanças, né? Federação de Amor Exigente, ela existe desde 84 e ela oferece e propõe mudanças para quem sofre com a dependência química, seja o próprio adicto ou familiar. E aí a gente vai falar com quem entende desse assunto, que com certeza fez e faz mudanças diariamente na vida, porque no Amor Exigente a gente sempre tem metas para colocar em prática, rumo a uma vida cada vez melhor. E eu recebo, então, Romina Miranda, que é coordenadora geral de grupos de cônjuges da Federação de Amor Exigente. Olha aí, com experiência para você aprender a lidar com essa dor que você sente, inclusive em relação ao seu relacionamento a dois. E também Luiz Fernando Calduro, que é diretor de grupos da Federação de Amor Exigente. Sejam bem-vindos, queridos. Obrigada por estarem aqui. Uma alegria te receber, Luiz Fernando. Alegria! Alegria, obrigada por estar aqui. Cada vez melhor, também. né, Cláudia? Graças a Deus, né, Luiz? Ainda mais que a Romina está aqui. Eu e gosto quando a Romina na vem, esperança ela traz tanta luz pra gente, tão bom. que os grupos de amor exigente, família e sobriedade também tenham o grupo de cônjuges. Então, você que é nosso voluntário de amor exigente, que está sempre às segundas-feiras conosco, tenha coragem de abrir um grupo de cônjuges aí. Não é difícil não, né, Romina? Não, imagina. Não, pelo contrário, porque com Amor Exigente você é bem cuidada, bem orientada. A gente tem um VT para falar um pouquinho sobre o tema de hoje e a gente já inicia a nossa conversa, tá bom? Então pode rodar. Você não precisa gritar para ser ouvido, precisa ser verdadeiro. A maior transformação não está em mudar os outros, mas em mudar a si. Não dá para carregar quem não quer caminhar. Se é você quem sente a dor, é você quem precisa agir. A dor é um aviso, não uma sentença. O recomeço está ao seu alcance, mas exige coragem. Cuide de si, seja sua prioridade, porque a liberdade de ser quem você é não tem preço. Amor Exigente é um lugar onde venho para devolver a vida ao outro e pegar a minha de volta. Ver a vida ao outro e pegar a minha de volta. Gente, como eu gostei dessa frase. Eu também. E sem a gente perceber, a gente às vezes está querendo viver a vida do outro, sofrer a vida do outro, cuidar da vida do outro e esquece da nossa vida. Vou até dar crédito, essa frase é do Cláudio, psicólogo lá de Belo Horizonte, onde vai haver o congresso. E ele é um dos palestrantes. E ele que disse essa frase uma vez numa palestra, e eu pedi autorização para ele. Vai ser um slogan do Amor Exigente, um lema. Perfeito. Ele falou, tá autorizado. Amei essa frase. Romina, que bom que você está aqui com a gente. Na sua experiência liderando grupos de cônjuges, eu fico imaginando que você já deve ter visto, talvez até vivido, essa frase, né? Pessoas que vivem a vida do outro, que querem viver a vida do outro, cuidar da vida do outro, sofrer a vida do outro. Sim, visto e vivido. Mas vamos lá. Sim, né, as meninas, a gente fala as meninas porque a gente tem um percentual de 95% de mulheres nos grupos de cônjuge, mas nós temos os nossos representantes, homens, que são, inclusive, muito especiais ao trazerem as suas questões que, em princípio, parecem tão frágeis, né, em questão pelo fato de ser o público feminino, e eles vêm e colocam para a gente toda a sua questão do masculino também vivendo essas relações. É a mesma coisa, só que pessoas diferentes vivendo as mesmas situações. Sim, em que se prioriza o outro, em que precisa cuidar do outro, salvar o outro, tudo é o outro e eu vou ficando. E aí, normalmente, quando a gente acolhe essas pessoas, a gente pergunta, como você está? E a pessoa começa a falar só do outro e ela está tudo bem. Ela não tem contato com as emoções, ela não tem contato com ela mesma. E aos poucos, quando a gente vê isso acontecendo nos grupos, quando a gente vê que Amor Exigente funciona e dá certo, aos poucos elas vão se conectando com essa ideia, né, de que eu também existo e, antes de tudo, eu preciso cuidar de mim. E é impressionante. Eu já estive nesse lugar também, né, de achar que eu tinha que viver e cuidar da vida do outro, né, e sofrer as dores do outro. E só no Amor Exigente que eu consegui olhar para mim, porque lá eu entendi
que quando a gente vive ou quer sofrer a vida do outro, a gente não está salvando o outro, a gente está derrubando o outro, né? Isso pra mim foi o que foi o meu ponto de virada, sabe? De falar assim, então eu não tô sendo uma super heroína, eu tô destruindo o outro. E aí é que a gente entende que tirando não é dele, né, as possibilidades dele ser cada vez melhor, dele dar o melhor dele para nós. Quando a gente começa a entender isso e vir para o nosso lugar comedido, de dar ajuda que ele tem condições de aceitar, aí sim, né, a gente começa a entender que o outro pode crescer, pode dar o melhor para nós. É devolver. Devolver a vida para o outro. Devolver a vida para o outro. Onde é que começa essa... Desculpa a palavra, mas eu estou falando por mim mesma, essa loucura de achar que a gente tem que sofrer a vida do outro e viver a vida do outro. Bem, nós entendemos, né, principalmente quando a AE traz para nós o primeiro princípio, onde a gente vai buscar as nossas raízes culturais, que a nossa codependência, né, essa questão de querer cuidar da vida do outro, ela vem conosco desde os nossos padrões infantis. Né? Então, de alguma maneira, em algum momento, a criança entendeu que precisava cuidar do outro para ser valorizada, para ser amada, precisava salvar, precisava ser a boazinha, precisava dar conta. E ela vem crescendo com esse padrão até que a gente conhece alguém, no caso das cônjuges, né? E aquela pessoa vai deflagrar esse padrão que já era nosso. Né? Às vezes as meninas falam, eu me tornei codependente do fulano depois que eu conheci o fulano. Não. Mas não, né? Não. Ela já era anteriormente. Eu já era, nós já éramos. Mas aquela relação, ela nos deu a possibilidade de entrar em contato com isso. Né? As relações, elas são muito, de forma errada, mas muito bem escolhidinhas, né? A gente vai lá onde é que a gente vai conseguir desempenhar aquele papel que a gente acredita que é o nosso papel principal. Vou arranjar aquele ali que vai ser problema, ali eu vou poder cuidar, né? Isso mesmo. E a gente reforça o problema do outro? Sem dúvida, né? E aí fica esse ciclo retroalimentado. Eu cuido, ele precisa do meu cuidado, ele se fragiliza, eu me fortaleço nisso e aí a coisa vai, né, só adoecimento. Esse ciclo em que o casal não consegue se afastar, tenta se afastar e vem as relações de dependência afetiva, que também é um tema que a gente vai trazer no congresso, né? Dependência afetiva que tem algumas nuances diferentes da codependência. E aí a gente precisa de uma intervenção para sair disso. E Amor Exigente entra nesse lugar. Amor Exigente Cônjuges tem esse olhar, esse trabalho a ser feito. E é tão bacana, Cláudia, quando a gente observa, e nós fizemos no último congresso, lançamos ali uma pesquisa que nós fizemos com essas esposas, onde elas diziam, eu entendo que eu estou no Amor Exigente para cuidar de mim. Então ali eu acho que é o maior resultado que a gente tem de que o nosso programa atinge o que a gente precisa fazer, ajudar o outro a olhar para ele. Então, isso é muito gratificante. Como é que seria uma intervenção assertiva para que as mulheres que estão assistindo, eu sei que vocês precisam ir para o grupo, isso eu não tenho dúvida, mas eu sei que às vezes você reluta e ainda não quer. Mas qual seria um start, assim, para essas mulheres? Então, eu vou imaginar que a maior parte chega para nós por meio da dor, né? A dor aguda, então, ou ele foi internado e eu estou sentindo aquela falta dele que eu não suporto, eu vou para o grupo, ou ele está numa situação péssima, eu preciso fazer algo para salvar. Então, enquanto está nessa condição de eu vim para fazer algo pelo outro, a gente ali vai tentando fazer a pessoa entender que ela só vai conseguir fazer algo pelo outro se ela primeiro fizer por ela. E ela vem muitas vezes até no automático, né? Eu estou vindo, mas eu estou querendo saber como é que eu falo com ele, trago a história dele. Isso é muito comum no início. E em algum momento ela se conscientiza da autorresponsabilidade, que eu acho que é esse ponto que você trouxe hoje para o nosso tema. Se você sente a dor, é você que tem que buscar. Né? Então, quando aquela dor é aguda, você que tem que mudar. Quando aquela dor é aguda e ela entende que se ela não fizer diferente, nada vai acontecer, aí sim a gente pode, o que nós podemos fazer por você? O que em você precisa mudar para você mudar o outro? Aí a gente começa pelos limites, né? Que em princípio são largos. A gente começa pelo autocuidado, que não existe. E aí a gente vai pouco a pouco, mas a intervenção, na minha concepção, ela se dá quando a pessoa percebe a sua responsabilidade nessa situação, não culpa. Mas olha, se eu não fizer, não adianta eu ficar esperando o outro mudar, porque ele não vai. Né? Que tipo de mudanças a gente consegue fazer quando a gente é codependente, desde que se conhece por gente?
Eu penso que o primeiro ponto é nós entendermos as nossas emoções, que a gente fica totalmente distanciada delas, né? Então, eu não sei o que eu sinto, eu não sei qual é a minha dor, eu não conheço minha história, eu não conheço quais são os meus limites. Então, num primeiro momento, quando a gente começa a se conhecer, a gente tem a condição de começar a colocar isso para o outro. A comunicação muda, os limites são claros, o meu posicionamento. E tem uma coisa que a dona Mara fala, em relação à família, que eu acho muito pertinente também nas relações de cônjuges, que ela diz, você tem que estar preparada para perder, né? Então, por que codependente fica nessa condição? Porque tem medo de perder. Se eu mudar, ele vai me deixar. Se eu mudar, meu casamento acaba. Estejam preparadas para perder. Porque se aquela pessoa só estiver com você por causa da máscara que você usa de codependente, não é amor. Né? Então, nós precisamos ser amadas na nossa essência. E o amor exigente nos conduz a esse lugar de essência. Quem somos, no primeiro princípio, somos gente, no segundo princípio, vamos colocar limites. E esse é o lugar, a minha essência que precisa ser amada e amar a partir desse lugar. Um amor verdadeiro, que não é esse amor do controle, o amor que faz para receber algo em troca, que é o amor da codependência, o amor adoecido. E mesmo que a gente ache que não está fazendo para receber algo em troca, no fundo, Exato. no fundo... Sempre tá. Sempre tá, né? Nem que seja o amor e a atenção do outro, né? Ou permanecer naquela situação que para você, de certa forma, também é cômoda, né? Por isso que a gente gosta de meditar no amor exigente, sabe? Nossa meditação é assim, olha, não, colocar limite, dizer como não. é importante. Dizer não, às vezes, pra gente mesmo, para aquela ânsia de fazer pelo outro que ele podia fazer. Você já se surpreendeu com o não, Luiz? Eu já me surpreendi algumas vezes de falar assim, de pensar. Vou falar não, vai dar uma confusão, e aí de repente você fala um não e pronto. E não deu confusão libertador para nenhuma. você e para o outro também. E libertou tudo e todo mundo, não é? É uma sensação coisa maravilhosa. incrível. Vou voltar já para a gente continuar conversando, muito tá obrigado. bom? Quero a sua participação, quero a sua pergunta, a sua colocação, a sua história. Você é importante pra gente. Você é importante demais pro Amor Exigente. Vida Melhor Oficial, manda a sua pergunta lá que a gente volta já. E se você já mandou a sua participação, que bom, eu quero poder te ajudar junto com esses convidados maravilhosos de forma bem pontual, né? Então, isso pra gente é muito maravilhoso. Mas a gente estava falando sobre o não, né? E como é libertador realmente falar não. Mas o que você pensaria, assim, que seja um divisor de águas para as cônjuges, para as esposas que estão sofrendo, os maridos também? Bom, existem vários momentos, mas o que eu costumo ouvir é que realmente quando elas ganham a consciência de que é delas, a questão é delas, né? Quando elas deixam de falar, eu sou codependente do fulano, e falam, eu tenho a minha codependência, e também quando sai dessa condição do rótulo. Determinismo, né? Eu sou codependente, tudo é porque eu sou codependente. Não, eu conheço a minha história, eu entendo que meu pai, minha mãe tinham suas questões, etc. E isso me trouxe esse comportamento. Naquele momento, eu acredito que seja o divisor de águas. Porque aí eu vou parar de projetar no outro as minhas faltas, projetar no outro que não deu certo na minha vida, de achar que ele vai poder me salvar. E aí eu vou começar a me nutrir daquilo que só eu posso. E o outro, então, vem para complementar. Perfeito. O outro vem para complementar, não é o que vai te salvar. Ó, a Beatriz Almeida está dizendo assim, não estou feliz no meu casamento. Já falei sobre divórcio, mas ele desconversa ou faz drama. Como ser enfática e colocar um ponto final na relação sem machucar meu marido? Desculpa, mas assim, esse sem machucar meu marido é muito da codependente, né? Beatriz, né? Um beijo pra você, Eu tô rindo porque eu me identifico com você, tá, Beatriz? Nós rimos de nós mesmos, não é? Não foi de você, não, Beatriz. É bem isso. Exato. Eu me lembro que quando eu estava nessa condição igual a ela, eu queria deixar toda a vida do meu ex-marido arrumada para então eu poder sair. Eu tinha que deixar tudo em ordem para ele. E é exatamente esse medo. Como é que eu vou deixá-lo nessa condição? Como é a culpa que eu vou ficar de não ter ido até mais aonde nem tinha mais para onde ir, mas eu tinha que continuar. Então, eu creio que, Beatriz, você precisa trabalhar a sua culpa, a sua condição de ser merecedora de uma nova vida e acreditar que ele vai dar conta da vida dele.
né? Claro, a gente não conhece a condição que eles estão vivendo, a situação, não dá para opinar, né? Mas, em princípio, acho que ela precisa trabalhar isso, né? Eu posso, sim, talvez ele se machuque, mas eu preciso acreditar na capacidade dele de lidar com isso. Tá vendo como a gente é pequena, o outro? Ele não pode nem se machucar, porque ele não vai dar conta. E assim, né, interessante que a gente pode. Você, por exemplo, Exato. pode se machucar, tá machucada, tá sofrida, tá esgotada. Ele não pode, porque ele não dá conta. Ele dá conta. E o término de uma relação Não tem causa como. luto. Lógico. E o luto vai trazer sofrimento. Agora, é interessante, toda codependente acaba atraindo um parceiro que faz drama ou que faz manipulação? Em princípio, esse é o comportamento complementar, né? Porque vamos imaginar que a gente viveu na infância com pais que, de alguma maneira, trouxeram esse comportamento para nós. Tinha drama, tinha manipulação, tinha mentira. De alguma maneira, a criança entendeu que aquele pai ou aquela mãe precisava de um cuidado dela. Ele era o mais vitimizado, era o penalizado, né? Tem uma ideia que diz que a criança ela vai acreditar que o pai ou a mãe, aquele que sofre mais, é aquele que precisa de mais cuidado. Então, eu olho meu pai, nossa, eu acho que meu pai é um sofredor, então eu preciso cuidar. E aí, no adulto, eu vou encontrar essas pessoas. A Roberta Lanzoni, ela diz, meu marido ultimamente tem chegado em casa tarde e alcoolizado. Como conversar com ele de uma forma amigável e dizer que essa situação está me incomodando muito? Bom, primeiro, não falar isso nesse momento, né? É importante que ele esteja sóbrio e que ela também esteja sóbria emocionalmente, porque certamente quando ele chega, ela tem ali a raiva, a frustração, etc. Quando os dois estiverem num momento de melhor sobriedade emocional, aí vir com a comunicação assertiva, que também vai ao encontro daquilo que foi falado logo no início do nosso vídeo hoje. Falar com sentimento, não preciso gritar. Falar a partir do meu sentimento. A nossa comunicação, quando ela é positiva, assertiva, a gente vai falar a partir do que a gente sente. Olha como eu me sinto, né? Quando isso acontece. E aí a gente pode usar o lema do amor exigente, né? Eu te amo, mas não aceito que você chegue à noite em casa alcoolizado. Não aceito. Isso me incomoda, isso está destruindo, né, a nossa relação, etc. e tal. Eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo. Não precisa gritar, não precisa brigar, não precisa fazer nenhum tipo de alvoroço. Com sobriedade emocional, como a Romina falou, sobriedade emocional. Você limpa ali, serena, você fala, isso está me incomodando, eu não aceito. Não quero viver isso, né? Quero viver com você, mas não dessa forma. Exato. Eu te amo, mas não quero que continue dessa forma. Isabela Teixeira diz, meu coração me diz para ajudar meu filho, mas a minha saúde mental está cada vez pior. Como entender a diferença entre amar e se sacrificar? Olha, em especial nessa relação mães e filhos, pais e filhos, é muito importante que não haja um sacrifício da própria pessoa, do pai e da mãe, não é? Porque aquele slogan, né? Ser mãe é padecer no paraíso, já foi ultrapassado faz tempo, né? Ser mãe é ser gente, é saber que tem recursos limitados, que é merecedora de uma noite bem dormida de sono, que é merecedora de uma casa bem organizada, e isso tudo tem que ser comunicado com assertividade também, sem violência, e na imposição de regras claras dentro da casa, não é? É você voltar a assumir o seu papel de mãe, que muitas vezes fica comprometido quando a pessoa acha que ela é mais amiga do filho do que mãe. É isso mesmo, quer complementar? Não, eu entendo que essa questão do sacrifício é algo muito também da codependência, né? Eu preciso me sacrificar para que eu realmente faça algo para o outro. Então, esse lugar, né, de, nossa, eu primeiro preciso estar bem, senão não dou conta de cuidar e amar esse filho. Porque tem o ganho secundário, né? Quando lógico. se coloca na posição de vítima, né? Sim. Muitas mães falam assim, porque se vocês não pararem, não sei, eu vou sumir desta casa, porque, né? E, na verdade, ela está se pondo num papel de vítima, e isso é ruim para ela e é ruim para os outros também, não é? A Luara Soares diz, às vezes penso que estou mais comprometida com a recuperação do meu marido do que ele mesmo. Isso é comum? Como lidar com essa sensação de estar lutando sozinha? É comum, Romina? É comum se eu estiver vivendo esse padrão.
porque a partir do momento em que eu entendo que a minha recuperação é a prioridade, eu deixo espaço para ele se preocupar. Quando eu me preocupo demais com o que é do outro, que espaço ele tem para ele mesmo se preocupar? Então, eu preciso dar espaço para ele ter essa responsabilidade e estar preparada para o fato dele não ter. A recuperação é dele, mas a minha precisa estar em primeiro lugar. E ele vai se recuperar Se ele quiser. Exato. Né? Agora, essa Interessante que ela fala- percepção da Luara é extraordinária, né? Ela Porque ela já está percebeu. curada, ela já percebeu. Agora ela precisa da força do grupo para fazer o que precisa ser feita, né? Agora tem uma coisa interessante, né? Que a codependência é bem isso mesmo, né? A pessoa, ela tá mais comprometida, aí ela começa a funcionar de forma que o outro não tenha recaída, achando que é isso que vai E é fazer com que exato. o outro fique sóbrio, né? E aí, se não acontece, vem a frustração. Né? E de frustração em frustração é que a gente vai se apequenando, se fragilizando e ficando cada vez mais adoecida. Muito bem, Luara. Agora tem muitas outras perguntas, a produção já me sinalizou e falou, vamos fazer mais uma quebrinha, que a gente vai organizar. Então eu volto aqui com mais histórias para vocês continuarem dando esses retornos tão maravilhosos. E eu queria até te falar que o retorno é algo muito comum, é o que é feito nas reuniões de amor exigente, diferente até dos outros grupos que talvez você conheça. Por isso que a gente fala de auto e mútua ajuda, né? Porque tem grupos onde tem os princípios também, mas que não é amor exigente, em que a pessoa só vai lá, fala, mas ela não tem o retorno. Amor exigente não, te dá esse retorno. Então, eu te falo, gente, é tão maravilhoso, não fique só. Você que vive o drama da dependência química, vá para um grupo de amor exigente. Clau, não é dependência química o meu problema. Meu problema é só mesmo uma dependência emocional. É uma droga de comportamento que afeta lá na minha família, nossas relações. Vá para um grupo de amor exigente. Qualquer outra compulsão, vá para um grupo de amor exigente, você vai ver que transformação. É maravilhoso, tá? Vocês estão gostando desse jeito da gente poder interagir com quem está em casa? Muito. Então tá bom, porque eu Mesmo, acho que sabe por quê, fica Cláudia? bem assertivo. Eu penso que é nessa hora que a pessoa abre o coração e partilha, que ela consegue tirar a doença de dentro dela e fazer com que entre a cura, que é a terapia do espelho do amor exigente, não é? É quando ela começa a ouvir os retornos, ouvir as histórias muito semelhantes às dela, aquilo dá um... É muito interessante o que você falou, é quando a gente consegue se ouvir também, né? Porque Sim. se a gente não coloca como pergunta ou não escreve, a gente não percebe o que Não. a gente está fazendo. E que, na grande maioria das vezes, é totalmente absurdo. Sim. Sem nexo, né? Então é Vamos muito lá, bom, então. eu gosto então, pode muito colocar dessa na tela aí forma de... perguntas. Aline Pérez diz assim, nos amávamos muito, mas hoje parece que somos só colegas que dividem a mesma casa. Não brigamos, mas também não tem mais carinho nem conversa. Será que é só uma fase ou o amor acabou e eu não quero admitir? O que vocês acham disso? Bem, não temos como... A gente não conhece a história. Você acha que amor acaba, Romina? Amor, não. Eu acho que o que acaba são outras situações, né, em que a gente entende que é amor e aquilo vai... Agora, quando ela traz essa questão de como está hoje, né, você percebe que é uma falta de conexão. Então, sim, pode ser uma fase. Agora, depende do movimento de cada um. E aí, Aline, eu vou te falar uma coisa, que às vezes a gente fala, mas amor exigente não é pra mim. Amor exigente é pra você, é pro seu marido, porque vocês vão aprender a olhar pra vocês e a reconhecer onde é que doeu, onde é que machucou, porque às vezes esse afastamento, essa falta de conexão, começou nessas dores, nos não ditos, né? Em coisinhas que vocês acabaram guardando pra vocês e aí foram ficando cada vez mais distantes, e de repente, sim. Viraram dois colegas que dividem a mesma casa. Exato. Comunicação, né? O amor exigente nos incentiva a melhorar a nossa comunicação. Porque é mais fácil fazer uma comunicação não assertiva. Uma comunicação violenta ou uma comunicação omitiva, que você não fala. Agora, a assertividade é aquilo, né? Falar o que precisa ser dito com amor, com carinho. Eu penso como a Romina, o amor não acaba. É discutir relação, né? Diz que os homens não gostam de discutir relação, né? Mas bem, é porque às vezes é uma discussão Também muito depende do como longa. vai discutir, né? E às vezes não precisa ser uma discussão. Ô, Cláudia, não pode ser assim com prazo, né? Não precisa ser Sabe 5 que horas, eu né? aprendi no Amor Exigente a ter uma conversa mais Leve. franca, mais leve. E essa conversa assertiva, que é você falar do seu sentimento.
Porque muitas vezes a gente não fala, porque a gente só sabe falar acusando, só sabe falar apontando o dedo, né? Você falou assim, você fez assado, e não é isso. É você falar do seu sentimento. E quando você aprende que você pode falar assim daquilo que você sente, aí as relações começam a voltar a ter essa conexão, que eu acho que é o ponto mais forte da relação humana, né? E empatia, né? Quando eu falo de mim, o outro fala dele, eu posso ouvi-lo. Aí o canal de comunicação acontece e aí a conexão volta. Exato. Né? A Kátia diz assim, olá, sempre esperei que a mudança partisse da minha filha em cuidar dos meus netos, mas já não sei se isso vai acontecer. Sinto que sou eu quem precisa tomar uma atitude agora, mas o que fazer? Não sei nem por onde começar. Eu entendi que ela quer cuidar dos netos e a filha eu tô não- achando que a filha, ela não assumiu a responsabilidade da maternidade e quem tá cuidando dos netos é a avó. Aí é o que o amor exigente diz no quarto princípio, não é? Os papéis têm que ser bem definidos. Quem é a mãe, quem é a avó, o pai é o pai. E se a gente faz o papel de um em detrimento do outro, vira uma confusão danada, né? É tão bom ser vó, tão bom ser vô, mas desde que nós não sejamos pais dos nossos netos. Agora, começar, eu diria que é pelo amor exigente, porque não adianta você querer fazer algo que você ainda não dá conta de fazer, né? De repente falar assim, tá bom, então vamos lá, botar tudo em pratos limpos, vamos definir que eu sou a avó, você é a mãe. Não. Não adianta. Então, são com pequenas mudanças, né, Romeu? Sim, caminhando cada um para o seu Não, hoje eu papel. não posso. Sim. Não, hoje não dá para ficar, hoje eu não posso isso. E lidar com isso também, né? Porque às vezes quando existe essa fragilidade, puxa, eu falei não, mas, né? Começar a lidar que também tem esse lugar nosso de assumir esse Mas aí no amor exigente você vai devagarinho se Isso. fortalecendo. E quando você menos esperar, você tá sabendo fazer. Você fala, como é que eu mudei tanto? Exato. E quando a gente muda, o outro muda. Olha lá, volta lá naquela frase que eu amei, né? É. Eu tô indo para devolver a vida do outro e pegar a minha de Minha de volta. volta. Não tira da sua filha a chance dela ser mãe, por mais que ela não entenda que isso é Não, e possível. olha, depois de uma certa idade, você tem que ter direito também de ter a sua vida, né, Cláudia? De fazer as coisas que você gosta, que às vezes você não pôde fazer quando você era pai, quando você era mãe. Exato. E agora, como avô e avó, pode, né? Então, papéis bem definidos. Karina Costa diz, descobriu uma traição. Ele jurou que mudou, que está arrependido. Eu ainda o amo, mas não sei se consigo confiar novamente. Fico me perguntando, será que é burrice dar uma segunda chance ou é maturidade tentar reconstruir? Desafiadora a pergunta, né? Também, né? Para falar sobre, a gente precisa entender a dinâmica do casal, compreender como isso acontece. Ela está falando em primeira vez, né? Então, eu acredito assim, cada um tem o seu limite dentro desse contrato de relação. Tem coisas para mim que são inegociáveis, outras não. O que é inegociável para ela? Ela dá conta de perdoar uma traição, de reconstruir a confiança ou não? Aquilo para ela é algo que não tem como. Então, acho que a resposta está aqui, dentro de cada um. Às vezes as pessoas julgam uma pessoa que aceita a traição e não, você tem que fazer isso ou aquilo, mas é o que faz sentido para mim e naquela relação, o que foi construído. Né? Tem um autor que fala que os casamentos, as relações afetivas, elas são constituídas de vários acordos. A gente vai fazendo vários acordos ao longo da vida, as coisas vão mudando. Né? Então, o que hoje para ela é importante? Olha, se eu for traída, eu não posso. Não, eu consigo olhar para isso. Nós vamos reconstruir, nós vamos buscar terapia de família, terapia de casal, amor exigente, mas nós vamos ficar bem. A resposta está com ela, né? Aliás, a resposta até para isso que você falou é burrice. Algumas pessoas vão achar que sim, outras Sim. vão achar que é maturidade. Sim. E tá tudo certo. E se você tomar a decisão que for, Exato. vai sempre ter esse julgamento. E você tem que estar, você é bem com você mesma. Né? Respeito à dignidade da pessoa humana, que é o primeiro princípio ético do amor exigente. Ó. Se houver respeito, ótimo. Se não houver respeito, menos ótimo. Meu filho sempre precisa de uma ajuda financeira, mas chegou em um ponto que eu não tenho mais como ajudar. Como falar não? Os recursos Ai. são limitados. Não é? Esta é a hora mais fácil. Se você já não tem mais, né, você não vai se meter em dívida para poder
fazer esta ajuda, né? Dizer, não, filho, não tenho de onde tirar, você está sendo verdadeira, então vai funcionar. Aí o medo da pessoa deve ser, e aí? O que vai acontecer? Vai passar fome? Não. Vai usar drogas? Vai beber? Respondam, por favor. Quando a gente faz pelo outro aquilo que o outro pode fazer, nós estamos tirando dele o direito de ser feliz, de se realizar, não é? Pequenas conquistas que o outro pode ter e às vezes a gente tira ao dar, às vezes, ou até pode ser uma facilitação também, né, Romina? Quando você está dando alguma coisa, porque por que esse rapaz não está conseguindo se manter sozinho? Já tem alguma coisa diferente aí, não é? Se ele já tem uma idade produtiva, ele tinha que dar conta dele sozinho, então... Agora, olha que beleza, a vida resolveu por você, né? Você não tem mais condições de ajudar, que bom. Então, Diga não tem nem não. o que fazer. Vai fazer o quê? Vai ficar endividada para ajudar o filho? Mas vá a um grupo de amor exigente aprender a dizer não, né? É aquele não simpático, é aquele não que não é violento, é aquele não que não é com grito, é não. Ai, gostei da frase que a Romina usou, serenidade emocional. Não é? Aquele não com serenidade emocional. Essa semana nós vamos ser serenos emocionalmente. Vamos Ainda mais que nós juntos. estamos indo para o congresso, né? Nós vamos precisar de serenidade emocional. Olha, amei nosso momento aqui, foi muito importante, tenho certeza que ajudou muita gente que está em casa. Você já comprou a sua fantasia de festa junina para usar lá no congresso? Alguém me avisou que tinha que ter uma Também fantasia hoje de festa junina? vou atrás disso. Ah, mas então agora que você está me avisando, Então pronto, olha aí. eu vou providenciar Quem o quanto for ao antes. congresso, nós vamos ter uma festa junina bem É sábado à bacana noite? no sábado à Sábado à noite. noite. Bom, estarei lá na festa junina, que delícia. Que Vou até gostoso. arrumar uns... Ainda tá na moda botar uns Bota, sim, caipira, seus botar uns remendos, remendos? Vou botar pode. uns remendos na minha calça. Tem Essas moda. É isso aí. Gente, Luiz Fernando Calduro, Romina Miranda, ambos de Amor Exigente. Vai acontecer neste final de semana, lá em Belo Horizonte, o Congresso de Amor Exigente. Você que, de repente, não vai nesse congresso, não tem problema. Tem tantas oportunidades, tantos cursos. Inclusive, você pode começar online. Eu acho bom que temos essa possibilidade online, mas ao mesmo tempo eu acho assim, só que não fique no online, por favor, porque não muda. Na verdade, muda só um pouquinho, mas o que muda mesmo É o presencial. É o presencial, né? É a gente também disponibilizar uns passos da nossa agenda para cuidar da gente. Isso já é uma forma de se priorizar. Sem né? dúvida. Então vá, presencialmente, tá? Tem várias reuniões espalhadas pelo Brasil, Uruguai, Argentina. Você entra no site amorexigente.org.br, amorexigente.org.br, lá tem o Localiza E, você vai se encontrar. Se você tiver alguma dúvida, precisar mandar uma mensagem de WhatsApp, que facilita bastante, 1925196555, 1925196555. E acompanhe nas redes sociais Amor Exigente Oficial, inclusive tem o filminho que a gente passou hoje no começo da nossa conversa lá. Algum recado final, Romina? Queria te contar que estou lançando mais um livro no Congresso. Que lindo! Esse é um boneco, não vai ser seu porque é só um boneco. O vício entre nós. Que tema forte. Esse livro está trazendo toda a pesquisa de amor exigente com cônjuges e a metodologia de amor exigente aplicada a cônjuges. Perfeito. Mas depois eu te entrego o teu lá na festa. Quero. Tá? Muito bom. Muito obrigada. Que bom, Obrigada a muito você, obrigado. Fernando. Nós que agradecemos, o Amor Exigente fica sempre muito grato por termos esse espaço para podermos falar de codependência, de dependência química, mas acima de tudo, um espaço onde a gente também vem para devolver a vida do outro e pegar a nossa de volta. Bom, graças a Deus. Muito obrigada. Uma ótima Obrigada a semana. você, viu? E até sábado. Até Até lá, sábado. muito